Fala galera, sou o professor João Brasil, bem-vindos a mais uma aula de estatística aqui na Nova Concursos. A aula de hoje a gente vai tratar dois novos parâmetros, que a dispersão é espalhar. Então, esses parâmetros de dispersão, eles vão mostrar o seguinte, o quanto que os meus dados estão espalhados em relação à média. Então, a média, ela posiciona todos os valores da minha série. Então, eu tenho as notas de uma turma. 9, 10, 0, 2, 1,5, 8,5, 9,5. Aí eu tenho uma média. A média é 6. Seria o valor que melhor representaria aquela série de dados, aquela série de notas. E o que são medidas de dispersão? São medidas que vão representar o seguinte. O quanto que as notas estão afastadas dessa média. Por exemplo, o cara que tirou 7, ele está perto da média, porque a média foi 6. O cara que tirou 0, ele está longe da média. Então a gente vai considerar o quanto que esses dados estão dispersos, estão distantes da média. Eu vou apresentar os dois, desvio padrão e variância. Desvio padrão e variância, se você calcula um, você automaticamente calcula o outro, ok? E eles são medidas que, em outras áreas da estatística, na parte de distribuições, a gente usa bastante o desvio padrão, ok? Então vamos entender como que a gente faz esses cálculos aí. O que é a variância? A variância é representada por sigma ao quadrado. Essa letra grega aqui que é o sigma. Então, eu tenho aqui que o sigma ao quadrado. O cálculo dele é o seguinte, pessoal. Vai assustar um pouquinho. É o seguinte, ele é xi menos x barra, tudo isso ao quadrado, dividido por n menos 1. E o i vai de 1 até n. Em resumo é o seguinte, eu vou somar a diferença de cada variável e a média, elevar ao quadrado, vou somar tudo isso e vou dividir por n menos 1. Isso aqui seria o seguinte, eu pegar o primeiro elemento da série e subtrair da média, eleva ao quadrado, mais o segundo elemento da série e subtraio da média, eleva ao quadrado, mais, e assim por diante. E divido tudo isso daqui por n menos 1, ok? Isso aqui vai até xn menos x barra, tudo isso ao quadrado. A variância é isso daqui. O que é xi menos x barra? É a distância do valor à média, foi o que eu falei no começo. E eu elevo essa distância ao quadrado e vou somar tudo e dividir por n menos 1. Vou fazer um exemplo, tá? Aqui eu aviso, vamos ter cuidado com as contas, tem continhas chatas de fazer, tá bom? Então, quantidade de pessoas presentes em uma aula. Então, a cada semana eu dou uma aula. Uma semana tinham 10, 12, 14, 8, 16. Eu quero saber aí qual que é o desvio padrão dessa amostra. Então, eu vou fazer o seguinte, meu conselho, tá? Primeira coisa que a gente faz para calcular o desvio padrão é calcular a média. Vamos calcular o x barra. X barra vai ser a soma dos valores dividido pelo total. Então vai ser 10 mais 12 mais 14 mais 8 mais 16 dividido por 5, né? Que são 5 valores. Aqui vai ser 20, 30, isso aqui vai ser 60. Dividido por 5 é igual a 12. Então a média é 12. Então o que eu aconselho fazer? Faz uma tabelinha assim, xi menos x barra, xi menos x barra ao quadrado. Ok? Vocês vão ver que vai ajudar bastante. Quem é o xi? São esses valores aqui, 10, 12, 14, 8, 16. Agora, xi menos x barra é esse valor menos a média. Quanto que é 10 menos 12? Menos 2. Quanto que é 12 menos 12? 0. 14 menos 12? 2. 8 menos 12? Menos 4. 16 menos 12? 4. Xi menos x barra ao quadrado. É pegar esse valor aqui e elevar ao quadrado. Quanto que é menos 2 ao quadrado? Lembrando, um número negativo ao quadrado, ele fica positivo. Dá 4. 0 ao quadrado é 0. 2 ao quadrado é 4. Menos 4 ao quadrado é mais 16. 4 ao quadrado é 16. O que é a variância, pessoal? Não é um somatório disso daqui por n menos 1? Então eu vou somar. 4 mais 0 mais 4 mais 16 mais 16 sobre n menos 1. O n é 5 e menos 1. Aqui vai ficar 16 mais 16,
32. 36, 40. 40 sobre 4. Quer dizer que a minha variância é igual a 10. Então a minha variância, que é um parâmetro de dispersão, é igual a 10. O cálculo é esse. Eu fiz um exemplo simples, mas é sempre isso. Então eu peguei uma série de dados. Primeira coisa, calcula a média. Calculei a média, achei a média. X barra. Aí eu vou partir para quê? Monta essa tabelinha. O que é o xi? Xi são os valores da minha série. Aí eu vou ter uma coluna para xi menos x barra. Eu vou pegar cada valor da minha série e vou subtrair a média. Xi menos x barra. Tudo bonitinho. Aí eu vou elevar esses valores ao quadrado. Por que eu vou levar ao quadrado? Só lembrar a fórmula. Xi menos x barra ao quadrado. E aí eu vou somar tudo isso aqui. Se ficou xi menos x barra ao quadrado, tem aqui, eu vou somar todos. 4 mais 4, 16, divido e cheguei na variância. Só isso. O desvio padrão é mais fácil. Por quê? O que o desvio padrão é? O sigma. Fala, mas eu calculei sigma ao quadrado. Então, eu posso falar que o sigma é a raiz de sigma ao quadrado? Pode não, deve, é a raiz positiva. Então, o desvio padrão, ele vai ser nada mais nada menos do que a raiz da variância. Você vai escrever de novo aqui, não vai prestar, né? Vai ser, no caso aqui, a raiz de 10. Para esse caso nosso. Vai ser 3,3 alguma coisa. Então, esse é o desvio padrão. A variância é aquele cálculo chato e o desvio padrão é só tirar a raiz. Então, basicamente, tem que calcular o desvio padrão, vai ter que calcular a variância. Porque o desvio padrão ele é a raiz da variância. Só isso. São parâmetros que indicam o quanto que os meus valores da minha série estão afastados da média. Então ele mostra o quão disperso tá. Por exemplo, se eu tenho uma turma de 10 alunos, todo mundo tirou 6 na prova, a média é 6, e o desvio padrão vai ser 0. Por quê? Porque todo mundo tirou igualzinho a média. E se eu tiver, por exemplo, assim, eu tenho 10 alunos, 5 tiraram 8, 5 tiraram 4. A média também vai ser 6. Eu vou ter lá, média da prova, 6. Só que eles já estão um pouquinho mais afastados aí. Cada um vai estar 2 de distância, vai ter o cálculo do desvio padrão para fazer. Então eles vão estar um pouco afastados da média. Por exemplo, se eu pego uma prova, eu tenho uma turma de 20 alunos. 10 tiraram 10, 10 tiraram 0. Qual é a média da turma? 5. Mas espera aí, a média é 5. Só que uns tiraram uns 10, outros tiraram 0. Então, os dados eles estão um pouco dispersos. O desvio padrão, ele avalia isso. E de repente eu falo, puxa, a média da turma foi 5, eles conseguiram atingir a média. Mas espera aí, metade tirou 10 e metade tirou 0. A hora que eu olho o desvio padrão, eu falo, bom, a média foi 5, mas tem muita nota longe da média. Então eu vou olhar com mais cuidado para essas notas, ok? É isso que as medidas indicam. Simplesmente isso. O quão longe os valores estão da média. E assim a gente fecha esse conteúdo que é bem direto. Parâmetros de dispersão, variância e desvio padrão. Maravilha? Revejam o exemplo que eu fiz. A dificuldade é sempre a mesma. Só vai mudar o tipo de caso, a quantidade de valores, mas o cálculo é sempre esse. Recapitulando, tenho minha série de dados, calculo a média. Aí eu subtraio faço a subtração. Cada valor da série menos a média. Pego esse resultado e elevo ao quadrado. Somo todos esses quadrados que eu calculei e divido pelo total de elementos da série menos 1. Calculei a variância, tirei a raiz, tenho o desvio padrão. Maravilha? É isso aí, pessoal. A gente se vê nas próximas aulas. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau.